Santo é o nome do Senhor, aleluia. Quem quer ir para lá, irmão, muito em breve? Quem quer ir para o céu? Todos nós queremos, né? Mas às vezes quando a morte bate na nossa porta, oh Jesus, tem misericórdia de mim. A gente quer ir, irmãos, mas muitas das vezes a gente teme a agonia da morte. A gente teme, não é verdade, irmão? Mas eu creio que a maioria de nós, irmãos, que somos edificados em Cristo mesmo, tem momentos, irmão Daniel, que a gente... Levante assim as mãos, agradeça ao nome do Senhor. Deus, que nessa hora, mais uma vez, o Senhor possa se manifestar através da sua palavra. Deus, que nessa noite a tua voz possa ecoar dentro do nosso coração. E, ó Deus, e a palavra venha fazer efeito. Ó Deus, abençoa o teu servo quando vai trazer esta mensagem, que eu acredito vem do Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Aleluia. Lucas capítulo de número 15, a partir do versículo de número 11. Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse a seu pai: Pai, dá-me a parte da herança que me pertence. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante e ali desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de haver gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a passar necessidades. Então ele foi e chegou-se a um cidadão daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeiras que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui padeço fome? Eu me levantarei, irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me, porém, como um dos teus trabalhadores. Então, levantando-se, foi para seu pai. Quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão e correndo o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu com ela e ponde-lhe um anel na mão e sandália nos pés. Trazei o bezerro gordo e matai-o, comamos e alegremo-nos, pois este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a festejar. Graças a Deus. Irmãos, podem tomar assento. Irmãos, eu escolhi esta parábola do Evangelho segundo escreveu São Lucas. Todos os irmãos sabem o que é parábola. Jesus Cristo nunca pregou sem parábola. Todas as pregações em que Jesus Cristo pregava, todas as pregações que Cristo pregava, ou todos os ensinamentos de Jesus Cristo, ele empregava parábolas. Parábolas são comparações, ilustrações. Então, o Senhor Jesus Cristo se valia das parábolas para fixar as suas mensagens na mente dos seus ouvintes. Uma pregação sem parábola é a mesma coisa de uma casa sem porta, sem janela e sem iluminação dentro. Quem está dentro, além de não enxergar nada, não pode sair, porque não tem janela e não tem porta. E quem está do lado de fora não pode entrar, porque também não tem portas e nem janelas. Assim mesmo é a pregação sem parábola. Quando nós ilustramos a mensagem, quando nós empregamos as parábolas, os nossos ouvintes têm mais facilidade para se lembrarem da mensagem posteriormente. Muitas vezes a gente prega uma determinada palavra e com pouco tempo ninguém lembra mais daquilo que foi pregado. Mas quando a gente emprega as parábolas, às vezes a gente passa tempo sem ver os ouvintes, mas quando a gente os vê, ele diz: ainda me lembro daquela pregação que o Senhor fez. Por quê?
porque lembrou-se das parábolas. Amém? Então Jesus Cristo usou muitas parábolas, e o evangelista São Lucas, ele apresenta muitas das parábolas que o Senhor Jesus Cristo colocou ou empregou nos seus sermões. Nós encontramos cerca de 21 parábolas no evangelho segundo escreveu São Lucas. No evangelho de Lucas nós temos a parábola do semeador, a parábola da candeia, a parábola do bom samaritano, a parábola do amigo importuno, a parábola do rico insensato, a parábola do servo vigilante, a parábola da figueira estéril, a parábola do grão de mostarda e do fermento, a parábola dos primeiros assentos e os convidados, a parábola da grande ceia, a parábola acerca da providência, a parábola da moeda perdida, a parábola da ovelha perdida, a parábola do filho pródigo, a parábola do mordomo infiel, a parábola do juiz iníquo, a palavra do fariseu e o cobrador de impostos, a parábola dos 10 servos e das 10 minas, a parábola dos lavradores maus, a parábola de rico e Lázaro, que não é uma parábola. Muito embora o Senhor Jesus Cristo tenha feito uma comparação, e ele tenha mostrado isso como uma ilustração dentro da sua prédica, dentro do seu sermão, dentro da sua pregação, dentro do seu ensino naquele dia, o rico e o Lázaro não são parábola. O rico e Lázaro não é parábola. Por que não é parábola, pastor? Como é que nós conhecemos algo que é parábola, uma comparação que é parábola de outra comparação que não é parábola? Quando o Senhor Jesus Cristo fala uma parábola propriamente dita, ele não cita nomes próprios, ele não cita nome de ninguém. Por exemplo, a parábola do juiz iníquo, ele está dizendo que havia um juiz que era iníquo, que praticava a iniquidade, mas ele não falou o nome do juiz. Porque ele não falou o nome do juiz, então aquele fato não foi verídico. Jesus Cristo aplicou ali apenas uma parábola. Quando o Senhor Jesus fala do mordomo infiel, quando o Senhor Jesus Cristo fala da mulher e a dracma perdida, ele está fazendo uma parábola. Porém, quando ele fala do rico e Lázaro, é um fato real, porque Jesus Cristo falou o nome de um dos personagens. E por que ele falou o nome de Lázaro? Porque Lázaro era temente a Deus, porque Lázaro era crente, porque Lázaro era um servo de Deus. E a Bíblia Sagrada diz que para todos aqueles que confiam no Senhor, haverá lembrança do seu nome durante toda a eternidade. Jamais o Senhor Deus se esquecerá deles, mas para o ímpio não haverá lembrança do seu nome. Foi por isso que o Senhor não colocou aqui, não deixou vir para a Bíblia o nome do rico, porque para o rico, para o ímpio, para aquele que não teme a Deus, não haverá lembrança do seu nome. Mas Lázaro era um servo fiel ao Senhor, seu Deus, portanto, o seu nome ficou na história. Pois bem, senhoras e senhores, então nós não estamos aqui diante de uma parábola, mas estamos diante de um fato real. Mas eu gostaria de chamar a atenção dos senhores nesta noite para uma parábola que é propriamente parábola, a parábola do filho pródigo. Por que, pastor, que a parábola do filho pródigo é realmente parábola com todas as letras? É apenas uma ilustração, porque aqui o Senhor Deus aplica, ou ele mostra, ele aqui coloca três pessoas, um pai e 2 filhos, mas ele não cita o nome de nenhum deles. Ele não cita o nome do pai, ele não cita o nome do filho mais velho, nem do filho mais novo. Ele só diz: havia um senhor que tinha 2 filhos, e o mais novo, então, olhando para o seu pai, disse: pai, reparta entre nós a herança e me dê a parte que me cabe. E diz a Bíblia que assim aquele pai o fez, repartiu entre os 2 a herança, dando ao filho mais novo o que lhe era devido, e dando também ao filho mais velho o que lhe era devido. O filho mais velho, no entanto, ficou na casa com o pai, e o filho mais novo pegou a parte que lhe cabia na herança e viajou para uma terra muito distante. Louvado seja o nome do Senhor. E diz a Bíblia que ele, chegando naquela terra distante, ele começou a dissipar os seus bens, ele começou a gastar tudo o que ele tinha, ele começou a gastar tudo o que ele tinha recebido do seu pai como herança. E diz
diz a Bíblia que naquele mesmo tempo sobreveio uma grande fome sobre aquela terra, e aquele homem, aquele rapaz, aquele moço havia gastado todos os seus bens, havia dissipado toda a sua herança. Louvado seja o nome do Senhor. E agora, segundo a Bíblia Sagrada, ele começou também a passar necessidade, a passar fome. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Quantos estão ouvindo bem aí, entendendo a mensagem? Levante a mão e glorifique o nome do Senhor. Agora, para mim adentrar a esta mensagem propriamente dita, eu quero colocá-la um título, e eu colocarei o título desta mensagem como: você não tem cara de pobre. Olhe para mim. Não é teologia da prosperidade que eu vou pregar hoje, não, senhoras e senhores. Eu vou pregar para você uma mensagem bíblica, uma mensagem extraída das partes sacrossantas da Bíblia Sagrada. Portanto, eu quero que você repita comigo o título desta mensagem: você não tem cara de pobre. Agora olhe para o seu irmão. Se você vê que ele tem cara de pobre, não fale nada. Mas se você olhar para ele e ver que ele não tem cara de pobre, diga: você não tem cara de pobre. Aleluia! Talvez você não tenha entendido nada até agora, mas eu olho para você e não vejo você com cara de pobre. Eu olho para a igreja e não vejo a igreja com cara de pobre. Ah, pastor, mas eu estou passando necessidade. Sim, está passando necessidade, mas não tem cara de pobre. Ah, pastor, mas eu estou precisando de tantas coisas. Sim, talvez você esteja precisando de tanta coisa, mas você não tem cara de pobre. Amém? Pastor, eu estou enfermo, eu estou passando por uma tribulação muito grande. É enfermidade, a enfermidade é mais enfermidade, é problema e mais problema. Mas você não tem cara de pessoa problemática, você não tem cara de doente, você não tem cara de pobre, você não tem cara de miserável, você tem cara de cidadão do céu. Levante a mão e glorifique o nome do Senhor. E agora parece que eu vejo aquele jovem com muita grana, com muito dinheiro. E antes de eu começar a explorar esse trecho para você, eu gostaria de falar que muitas pessoas interpretam mal ou erroneamente este texto que fala do filho pródigo. Muitas pessoas colocam o filho pródigo como um miserável, como um mendigo. Olhe para mim e repita: há uma diferença entre pródigo e mendigo. Pródigo é pródigo e mendigo é mendigo. Me pergunte o que é pródigo. Pródigo é todo aquele que gasta dinheiro demasiadamente. Gasta sem pensar nas consequências, gasta sem pensar no dia de amanhã. Às vezes está ganhando bem, às vezes está numa posição financeira abastada, avantajada, tem um bom emprego, um salário alto, e esse bom emprego lhe gera um salário abençoado, um salário alto, nada lhe falta. Então, como aquela pessoa tem um salário alto que entra na sua conta bancária todo mês, ele acha que aquele salário nunca vai acabar. Às vezes trabalha numa empresa e tem algumas oportunidades para galgar patamares maiores e mais elevados, mas se conforma naquela posição rotineira, porque aquilo que ele está ganhando é o suficiente para ele sobreviver. Aí não pensa em algo maior, aí não se esforça para ganhar melhor, e às vezes até gasta aquilo que não poderia gastar. Como ele ganha bem, ele começa a gastar muito. Como ele ganha bem, ele
ele começa a fazer viagens mais distantes, ele começa a fazer festas, ele começa a fazer farra, é churrasco todo dia, é picanha todo dia, é cerveja todo dia, é drogas todo dia, é mulherada todo dia, é tudo aquilo que faz o seu dinheiro escoar. E essas pessoas começam a gastar, e elas têm um desejo compulsivo de gastar, elas são tocadas pelo gasto, elas têm fome de gastar, elas têm sede de gastar, elas se tornam gastadores compulsivos. Louvado seja o nome do Senhor. E assim esse jovem viveu a sua vida. Ele havia levado muito dinheiro, era muita grana, irmãos, porque segundo nós podemos imaginar, pelo relato bíblico, aquele homem era um grande fazendeiro, era um homem próspero. Porém aquele filho já estava de olho na herança do seu pai. Você sabe, quando o pai é rico, aquele homem é rico, aquele senhor é rico, e o filho tem o espírito de gastar, e às vezes não pode gastar porque está na mão do pai. Ele começa a desejar a morte do pai. Ah, se esse velho morresse logo, esse velho é ranzinza, esse velho é pão duro, esse velho não deixa a gente gastar. Ah, se ele morresse logo. Aí começa a desejar a morte do seu pai para que ele pegue a herança e vá gastar. Sim ou não? É verdade ou não é? Era o que estava acontecendo com aquele jovem rico. Porque segundo a tradição, segundo o costume da época, herança não poderia ser entregue, não poderia ser repartida antes do velho pai morrer. Mas aqui aconteceu uma exceção. Aquele filho desejou, aquele filho exigiu, porque achava que tinha direito, e tinha direito mesmo, mas poderia ter deixado o seu pai primeiro voluntariamente lhe entregar aquilo que lhe cabia. Mas pelo desejo desenfreado de gastar, se aventurar, ele exigiu, e o pai abriu uma exceção. Repartiu logo a herança. Deu a parte dele, deu a parte do irmão mais velho. E ele viajou para uma terra distante, levando muito dinheiro. E chegando lá, começou a gastar. Diz a Bíblia, no entanto, que veio uma grande fome sobre aquela terra. E aquilo que ele havia levado não existia mais, havia se acabado. Ele gastou, dissipou. Se você for procurar no dicionário de língua portuguesa, o que é pródigo? Pródigo é todo aquele que gasta desenfreadamente e consome e dissipa os seus bens. E mendigo é aquele que pede esmola, aquele que vive do favor e da caridade alheia. Então há uma diferença. O filho pródigo não era mendigo, como muitos pregam. O filho pródigo era gastador. Repita comigo: o filho pródigo não era mendigo, o filho pródigo era gastador. Portanto, ele gastou o que tinha. Repita comigo: ele gastou o que tinha. Agora não tinha nada, mas não era mendigo. Sabe por quê? Porque ele tinha ainda a marca da riqueza. Ele tinha a marca do seu pai. Todo filho tem as características do seu pai. O filho pródigo carregava consigo características do seu pai. Ele não tinha cara de pobre. Ele não nasceu pobre.
Ele não viveu na pobreza, por isso ele não tinha jeito de pobre, ele não tinha caqueado de pobre, ele não tinha andar de pobre, ele não tinha comportamento de pobre, ele em nada se parecia com pobre, ele era apenas um gastador irresponsável, que gastou tudo e agora não tinha nada, mas ainda tinha cara de rico. E agora diz a Bíblia que ninguém dava nada para ele. O texto diz que ele desejou comer alfarroba que os porcos comiam, porque ninguém dava nada para ele. Agora perguntem para mim, por que ninguém dava nada para ele? Porque ele não tinha cara de pobre. As pessoas olhavam para ele e achavam que ele era rico. As pessoas olhavam para ele e achavam que ele não estava passando necessidade. As pessoas olhavam para ele e nem imaginavam que ele não tinha nada, porque ele não tinha nada, mas ele tinha cara de quem tinha tudo. Amém? Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Talvez você ainda não tenha entendido a mensagem, mas nós vamos chegar lá. E diz a Bíblia que ele achegou-se. Eu não encontro no texto o filho pródigo mendigando. Se alguém já pregou ou alguém prega que o filho pródigo saiu pedindo esmola e ninguém dava nada, que o filho pródigo saiu pedindo ajuda, pedindo favor e ninguém dava nada, saiu pedindo esmola e ninguém dava nada, está pregando fora do contexto. Porque o texto, nem o contexto me mostra um filho pródigo pedindo nada. Ele não tinha cara de mendigo. Ele não era de pedir nada a ninguém. Ele não tinha nada, mas ele ainda tinha o brio. Ele não tinha mais nada, mas ele ainda tinha a honra. Ele não tinha mais nada financeiramente, mas ele ainda tinha a postura daqueles que não pedem favor a ninguém. Estão entendendo? Então ele não pedia esmola. Pelo contrário, quando ele viu-se naquela situação de não ter nada, de estar já passando necessidade, ele achegou-se a um homem, a um senhor, e esse senhor então o mandou para a sua fazenda para criar porcos. Agora preste bem atenção. O filho pródigo podia ser gastador, podia ser gastão, podia ser irresponsável, mas uma coisa ele era muito inteligente. Repita comigo, ele era muito inteligente. Ele não foi se apegar a um que não tinha nada. Ele não foi procurar uma árvore que não tinha sombra. Ele não foi procurar um que estava na mesma necessidade dele. Ele não foi procurar um que estava na mesma condição dele. Ele foi procurar um homem que tinha fazenda. Ele foi procurar um homem que tinha posses. Ele foi procurar alguém que era melhor do que ele. Amém? Quem aqui procura alguém que é melhor do que si? Quem aqui na hora do problema vai procurar um que está mais carregado de problema do que si? Quem aqui na hora da necessidade vai procurar um que está mais necessitado do que você? Ninguém. Quando a gente está precisando de alguma coisa, a gente procura alguém que tem, e nesta noite eu quero apresentar para você um que é o dono de todo o tesouro da terra, chamado nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muitos estão procurando na Umbanda, muitos estão procurando na Quimbanda e até no Candomblé. Muitas pessoas estão assim, procurando saúde, procurando solução na religião, na igreja evangélica, na igreja católica, no shintoísmo, no budismo, nas igrejas messiânicas e
título e tantos rótulos que existem por aí, estão procurando em fontes que não tem água para dar, mas nós estamos aqui nesta noite bebendo da fonte escondida e buscando daquele que tem para dar, a saber, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Deus que criou os céus e a terra. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então aquele jovem, em primeiro lugar, não pediu nada a ninguém, por isso não recebeu. Todos que olhavam para ele viam que ele não tinha cara de pobre, ele tinha marca da riqueza. Ele era filho de um homem rico, portanto ele tinha traços fisionômicos da riqueza. Ninguém imaginava que ele estava passando por tudo aquilo. Muitas vezes as pessoas olham para nós, nem sabem o que nós estamos passando por dentro, mas nós temos um Deus que nos conhece por dentro e por fora, e na hora que nós cairmos na real e procurarmos a Ele, Ele está de braços abertos para nos atender. Foi o que aconteceu com o filho pródigo. Já vi também alguém pregando e dizendo que as alfarrobas que o filho pródigo desejou comer era lavagem de porcos, aquela imundícia, aquele resto de comida que se lava as vasilhas, que se raspa as panelas e mistura tudo aquilo e faz uma gororoba e põe para os porcos comer. E muitos até chegam a dizer que era aquilo que o filho pródigo desejava comer e nem isso lhe davam. Não, alfarroba, eu já até expliquei para os irmãos aqui no estudo bíblico, que coloquei no data show a figura para os irmãos verem, era uma bagem, ou é uma bagem, é como a soja, é como feijão, é uma bagenzinha, e dentro daquela bagem existem grãos, só que eles são de fracas substâncias, são de baixas calorias, tem muito poucas substâncias nutritivas para o organismo físico. Mas as pessoas naquela época que não tinham dinheiro, não tinham condição de comprar os cereais mais nobres, compravam as alfarrobas e levavam para casa e se alimentava. Traduzindo melhor para os irmãos, era alimento de pessoas pobres, era alimento de pessoa que não tinha dinheiro para manter uma mesa farta, era o alimento dos pobres. Então agora o filho pródigo está nessa situação de desejar o alimento dos pobres, mas nem o alimento dos pobres ele tinha, porque os pobres tinham um certo receio de convidá-los a comer em sua casa, porque ele não tinha cara de pobre, ele tinha cara de rico. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então só restou a ele usar a inteligência. Vou me aproximar de um criador de porcos, vou me aproximar de um fazendeiro, e assim eu como das alfarrobas que ele dá, não somente aos seus criados, mas dá também aos seus porcos. E diz a Bíblia que até isso lhe foi negado, mas ele, caindo em si, disse: quantos funcionários de meu pai, quantos trabalhadores de meu pai têm fartura de pão em suas mesas, e eu aqui padeço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e chegando diante de meu pai, eu vou dizê-lo: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou mais digno de ser chamado teu filho, mas trata-me como um dos teus trabalhadores. Tomou uma decisão. Sabe quando Deus começa a agir e trabalhar na vida do homem? Quando o homem toma uma decisão, quando o homem toma uma atitude. Sabe quando as coisas começam a mudar na nossa vida para melhor? Quando nós tomamos uma atitude. Se o filho pródigo, se o filho gastador, se o filho esbanjador não tivesse tomado uma atitude, a sua vida não teria mudado. Ele teria morrido naquela situação de abandono, naquela situação de pobreza, pobre com cara de rico, rico passando necessidade, isso que ele era.
Tinha um pai rico, mas vivia na penúria. Tinha um pai rico, mas vivia na escassez. Tinha um pai rico, mas estava passando fome. Por quê? Porque não tomava uma decisão de voltar ao seu pai. Quando Jesus Cristo fez esta parábola, ele estava falando do homem sem Deus. Aquele homem que nasceu rico de santidade, rico de inocência, rico de perfeição, porque a criança quando nasce, ela é semelhante a um anjo, ela não tem malícia, ela não tem pecado, ela não tem maldade. É uma verdadeira inocência, é uma verdadeira beleza, tem um vínculo direto com o céu. É por isso que até nas suas ilustrações, Jesus Cristo colocava as crianças, quando dizia: se vocês não se tornarem como criança, de maneira nenhuma vocês podem entrar no reino do céu. Daí a pouco ele começa a conhecer as coisas lá de fora, as coisas do mundo, e ele começa a desejar, a viver aquilo que ele não vê na casa de Deus, aquilo que ele não vê na casa dos seus pais. Os seus pais muitas vezes nunca usaram droga, eles passam a usar droga, começam a desejar bebida alcoólica e tantas coisas prejudiciais à saúde do corpo, da alma e do espírito. E muitas vezes saem da casa do pai. Quando nós falamos da casa do Pai, não estamos falando apenas do nosso genitor, estamos falando da presença do nosso Deus. Deixamos aquele estágio de santidade e de inocência, e agora já somos contaminados pelas drogas, pelos vícios, pelos jogos, pelas prostituições, pelos adultérios, e por tudo aquilo que mancha a nossa alma, tudo aquilo que enfraquece o nosso corpo espiritual. E aquelas riquezas eternas que nós ganhamos de Deus, as bênçãos de Deus, a plenitude de Deus, o caráter de Deus, a personalidade de Deus, a santidade de Deus em nós, nós começamos a perder a semelhança do filho pródigo, que pegou a herança do seu pai e começou a perder, a gastar. Daí a pouco nós não temos mais nenhum pingo de sentimento de cristãos, nem de servos de Deus. Estamos tão fracos na vida espiritual, que às vezes precisamos de um estímulo humano, o convite de um amigo, o estímulo de um evento na igreja, de uma peça teatral, de um cantor que vem de fora, para podermos entrar num lugar como esse e passarmos alguns minutos de adoração a Deus, porque gastamos a nossa espiritualidade com coisas que não são de Deus. Gastamos as nossas energias com coisas que não são de Deus, e vamos nos enfraquecendo das coisas que são do Senhor. E assim estava o filho pródigo, nesta parábola que Jesus Cristo fez. Aquele filho que se afasta de Deus, aquele servo que se afasta do seu Criador, e agora sua alma começa a sentir fome e sede, não de água, não de pão material, mas começa a sentir fome e sede de salvação, fome e sede da justiça, fome e sede da palavra de Deus. Às vezes quer vir na igreja para ouvir a palavra de Deus, mas não tem mais força, porque toda a sua energia espiritual foi gasta nos lugares que não deviam gastar. Às vezes tem vontade de voltar para a igreja. Eu encontro com tantos irmãos que dizem: eu estou com tanta vontade de voltar para a igreja. E você os convida a vir à casa de Deus, mas ele está tão fraco que não consegue dar um passo. Ele está tão fraco que não consegue vir. O filho pródigo estava a ponto de não poder mais se levantar, porque não comia, não se alimentava, via os porcos comendo, mas nem daquela comida ele podia comer.
Ele precisava aprender aquela lição. Por quê? Porque ele abandonou uma casa que tinha pão com fartura. Ele abandonou uma casa onde tinha um pai que era cuidadoso. Ele abandonou a casa que havia um pai que cuidava dele, que nada lhe deixava faltar. Ele saiu da casa de um pai provedor, de um pai que sabia cuidar dos seus filhos e que os alimentava muito bem. Ele precisava passar por aquilo para aprender a lição e cair na real, porque ele abandonou o lugar que ele jamais deveria ter abandonado. Muitas vezes nós entramos em situações semelhantes, porque nós fizemos aquilo que não era para fazer. Nós saímos do lugar aonde era para nós termos permanecido. Nós saímos do lugar que Deus tinha preparado para nós. Nós saímos da casa de Deus. Nós saímos da presença do Senhor. Nós saímos de debaixo das mãos potentes e poderosas do nosso Deus. E agora estamos à mercê dos criadores de porcos. E ainda tem um detalhe que eu vou falar para os senhores antes de encerrar. Nós nunca seremos bem-vindos no meio daqueles que comem comida de porcos. Sabe por quê? Porque nós temos cara de quem senta-se em mesa farta. Levante a mão comigo para o céu, glorifique o nome do Senhor. Quando eu era jovem, os irmãos sabem como é a cabeça de jovem. Nascido e criado no Evangelho, eu já tinha a marca do Evangelho. Eu já tinha a marca de Cristo. Eu já tinha a marca da bênção. Eu já tinha a marca da santidade. Eu já estava marcado pela riqueza espiritual. Mas quantas vezes como jovem, eu olhava para os criadores de porcos. Eu olhava para o mundo. Olhava para as coisas fora da igreja. E desejava saber como era. Desejava me aventurar assim como o filho pródigo. E quantas vezes eu tentei sentar com eles, nas mesas deles, mas quando eu chegava junto deles, eles olhavam para mim e diziam: não, aqui não é lugar para você, você é crente. Eu saía de lá envergonhado. Eu me lembro quando eu tinha uns 14 anos de idade, saí de um culto de oração com o dinheiro que havia pedido para minha avó para dar de oferta na igreja. E quando eu entrei na igreja, passou um amigo meu na porta da igreja. Eu ainda não havia entrado na igreja, estava no pátio da igreja. E ele disse: está passando um filme muito bom de faroeste. Eu era louco por filme de faroeste. E naquela mesma hora ele disse: vamos lá no Cine Olímpia assistir. O Cine Olímpia era do Lauro. O Lauro hoje é pastor também. Era dono do Cinema Olímpia nesse tempo. A Deus conheceu ele. Eu olhei para um lado, olhei para o outro, era só eu e a minha avó. Papai não estava na igreja, mamãe estava na igreja, era só eu e a minha avó. E vó faz vontade de neto, mas eu nem pedi para a minha avó. Olhei para um lado, olhei para outro, ninguém estava me vendo. Eu disse: vamos, Afonso, vamos depressa, antes de começar o filme. E nós entramos lá no cinema, compramos o bilhete, irmãos. Na hora que nós passamos aquela parede que faz separação da entrada para o lugar onde a gente assiste o filme, e lá dentro já estava escuro, já estava começando a passar aquilo que a gente chamava naquela época de trélio, né? Que passava aqueles pedaços de filme antes, para a gente ficar sabendo quais filmes iam passar durante a semana. Então eu aproveitei, olhei para um lado, olhei para o outro, não tinha presbítero, não tinha auxiliar, não tinha diácono, não tinha ninguém da igreja por lá. Quando nós suspendemos a cortina, que enfiamos a cara para dentro, para sentar nas cadeiras para assistir o filme, nós só ouvimos o coral quando gritou de lá: a paz do Senhor, irmão Joel, e a paz do Senhor, irmão Afonso. Não era crente não, irmãos, era descrente que gostava de zombar de crente. Sabiam que a gente era crente, por isso gritaram: a paz do Senhor, lá de dentro. Aí olha eu voltando todo envergonhado. Irmãos, o dinheiro que era para dar de oferta, eu perdi. Nem a oferta e nem nada. Quem ganhou foi o cinema, porque nem o filme eu assisti. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus já tinha me marcado, assim como marcou você. Não adianta querer comer farelo de porco
porcos, você não tem cara de pobre, você foi marcado pela riqueza. Aleluia! Você já foi marcado pela riqueza, você não é mendigo, você não tem cara de pobre. Quando Satanás vier te fazer oferta, manda ele voltar de marcha ré para o inferno e diz: eu não preciso da tua esmola, Satanás, eu já tenho um tesouro no céu. Aleluia! Aleluia! Levante a mão e adore, levante a mão e adore. Você não tem cara de pobre. Deixa Satanás dar alfarroba para quem é dele. Deixa que os porcos repartam seus alimentos com outros porcos. Você é ovelha, você só come pasto. E o pasto está aqui nesta noite. A palavra de Deus é o alimento do cristão, é o alimento da alma, é o alimento do espírito. Disse o salmista: achei a tua palavra e escondi no meu coração para não pecar contra ti. Aleluia, aleluia. A palavra de Deus é alimento. Quando nós vemos João lá na ilha de Patmos, naquela visão escatológica, aparece um anjo poderoso, e aquele anjo põe um pé na terra e outro pé no mar, e brada para João, e diz: João, achega-te para cá. E quando João chega diante dele, ele pega o livro e coloca na mão de João, e diz: João, pega o livro e come ele todo na tua boca. Ele vai ser doce como mel, mas no teu ventre ele será amargo como fel. Aí João disse: eu peguei o livrinho, e quando eu coloquei na minha boca, ele era doce como mel, mas quando chegou no meu estômago, tudo ficou amargo. Sabe o que significa, irmãos? Dizer que é crente é doce, dizer que é crente é bom, dizer que amamos o próximo é maravilhoso. Agora viver tudo isso de verdade é penoso, é dolorido, é amargo. Mas se não fizermos isto, não faremos jus ao Deus dono de toda a riqueza que está no céu nos aguardando. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu ganhei uma taça nova hoje, viu, irmãos? Alguém teve misericórdia de mim, porque eles que estavam achando aquele meu copo amarelo muito feio. Aí trouxeram a taça do Papa para mim, porque essa aqui é maior do que a dos padres. Essa aqui já é taça de Papa. Só está faltando trazer o vinho agora, viu? Ela está meio grande, viu, irmão? Tem que diminuir um pouquinho o tamanho dela, que a minha mão está dando quase para abracá-la. Isso aqui cabe uns 3 litros de água. Então, irmãos, vamos encerrar a mensagem. Mas você não tem cara de pobre. Você não tem cara de mendigo. O filho pródigo também não tinha. Sabe por que ele estava naquela situação? Porque era cabeça dura. Sabe por que você tem se encontrado em situações difíceis? Porque você tem sido cabeça dura. Mas Deus perdoa filho de cabeça dura. Bastou o filho pródigo se arrepender e voltar. E diz a Bíblia que, se arrependendo, levantou-se e voltou. E a Bíblia diz que de longe o seu pai o enxergou quando vinha ainda no caminho. Com certeza aquele homem estava esperando todos os dias pelo seu filho. Todos os dias ele olhava para o caminho por onde seu filho tinha ido, na esperança de um dia vê-lo voltar. Assim mesmo Deus está na sua altitude de glória, olhando para o planeta Terra e vendo todos os filhos que se afastaram de si, e esperando que um dia eles retornem à casa do Pai. E Deus está de braços abertos e esperando para perdoar. Agora, para encerrar, aquele filho pródigo andou na direção da sua casa.
Agora repita comigo, ele estava longe da casa, mas não esqueceu o caminho. Muita gente pode estar longe da casa, mas ainda sabe que o caminho é Jesus. Jesus disse, pois eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. O caminho de retorno à felicidade é Jesus Cristo. Amém? E o jovem voltou. E quando ele se aproximava ao seu pai, correu ao seu encontro. E diz a Bíblia que o abraçou e o beijou. E mandou matar o novilho cevado. E fez uma grande festa. Colocou roupas novas no seu filho. Anel no seu dedo significa reconciliação ou nova aliança, novo pacto. Calçados novos nos seus pés. Fizeram uma festa e se alegraram. E foi grande alegria, porque aquele senhor disse, o meu filho estava perdido, mas foi achado. Estava morto e reviveu. Por que morto? Porque o homem fora de Deus está morto nos seus delitos e pecados. Fora de Deus, que é o Criador da vida, não há vida.